Hello, my friends. Welcome to my class. Você lembra do que a gente estudou na aula passada? Tá com a memória curta, né? A gente estudou na aula passada sobre os números. Aquela aula foi muito importante. Eu ensinei a você como se fala de 1 a milhões. Mas eu não ensinei um número, mas acho que você não percebeu. Que número é esse que eu não ensinei? Não, não é esse não. É o zero. Como que se diz zero em inglês? Zero em inglês você vai falar zero. Zero. E a mesma regra das duas letras quando você está soletrando, que eu uso double, você também usa para os números. Por exemplo, quando você está falando o seu número de telefone. Meu telefone é 9938, eu falo 9938, ok? 8874, 8874, ok? Em inglês é muito comum também falar, quando você está falando sobre os números do telefone, você falar de um por um. 9988-3211. Não tem problema. Você não precisa falar, por exemplo, 1920-4274. Não, você pode falar de um por um, ok? E o zero em inglês, ou você pode falar zero ou apenas O. Mas esse O você vai dizer apenas quando você estiver falando sobre números de telefone, ok? Porque zero mesmo em inglês é zero, alright? Ok, então vamos praticar. Como que é o seu número de telefone? Não esqueça do DDD. O DDD daqui, onde eu falo, é 27. 27. Eu vou falar os meus 5 primeiros números, ok? 99, 2, 32. 992, 32. 99232. Ou 99232, ok? Very good. Então foi sobre isso que a gente estudou na aula passada. Então muito bem, aprendemos como que se apresenta em inglês, falamos sobre cumprimentos, falamos sobre números em inglês, falamos sobre alfabeto e que inclusive pedi para você soletrar Schwarzenegger, mas provavelmente você não conseguiu. É muito difícil. Depois dá uma olhada no Google para ver como é que se fala o nome desse cara, porque Schwarzenegger. Ok, então hoje o que a gente vai estudar? Hoje a gente vai estudar uma matéria muito importante em inglês. Eu precisei passar primeiro para você os números, para depois adentrar nessa aula. Today we're talking about the time. Hoje a gente vai falar sobre as horas em inglês. Nossa, as horas, que complicado. Na verdade não, é muito simples. Primeiro, a gente aprendeu de 1 a 10, certo? Depois do 11 ao 19, depois do 20 ao 50. Uma coisa que você tem que ter em mente é que você sempre vai estudar até o 59. Por quê? Porque 60 já passou a hora ou o minuto, ok? Então sempre até o 59. O resto fica tudo mais fácil. Lembre-se disso. Você vai saber da hora 1 até os minutos 59, ou segundos 59. Para começar, toda vez que você tiver um horário em cheio, você vai usar a terminação o'clock. O'clock. Por exemplo, se é 1 hora, 1 o'clock. 2 horas, 2 o'clock. Se for 3 e 5, já não é mais o'clock. Então, o'clock é usado para horas em cheio. 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock. Ok? Por exemplo, eu acordo às 7 horas da manhã. I wake up at 7 o'clock. Em 1 minuto a mais ou a menos. I wake up at 7 o'clock. Eu almoço especificamente ao meio-dia. I have lunch at midday or 12 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. A aula começa às 2 horas da tarde. A aula começa às 2 horas da tarde. The class starts at 2 p.m. The class starts at 2 p.m. Ok? Então vamos lá. Aprendemos como se diz as horas em cheio. Agora vamos dizer os minutos em inglês. É muito comum em inglês você usar os minutos após a hora. Como assim? Em português a gente fala a hora e depois os minutos. Em inglês é mais comum falar os minutos e depois a hora. Nossa, até nisso eles complicam. Na verdade não é que é complicam, para eles é mais simples falar os minutos depois da hora. Assim como pra gente é mais simples falar a hora e depois o minuto, por questão de lógica. Mas vamos lá. Como que se fala 2 e 10 em inglês? 2 e 10. Se a gente levar a nossa forma de falar os horários, a gente fala 2 and 10. 2 and 10. 2 and 10. 2 e 10. 2 and 10.
Mas, porém, todavia, eles usam os minutos antes da hora. Então seria 10 after 2. Por que after? Porque é passado ou depois. 10 after 2. Então, 10 passado das 2. 10 after 2. 10 after 2. Depois temos 3 e 15. Como se fala 3 e 15 em inglês? 3 and 15. Or 15 after 3. Você pode falar after ou você pode falar past. 15 past 3 or 15 after 3. Não tem problema, pode falar qualquer um dos dois, ok? 4 e 20. 20 after 4. 20 after 4. 20 after 4, ok? Então essa é a regra. O uso mais comum é você usar os minutos depois da hora. Aí quando eu falo 2 e meia, 3 e meia, 4 e meia, eu vou usar half. Half. A half past 2. A half past 2 significa 2 e meia. A half past 3. A half past 3. A half past 3. 3 e meia. A half past 4. A half past 4. É como se fosse metade passado das 4, ou seja, 4 e meia. Ok? Então, essa é a questão. Os minutos passados da hora. Se for hora cheia, eu uso o'clock. Passou alguns minutos depois do horário, não uso mais o'clock. Se for 2 e 10, 10 past 2. 2 e 15, 15 past 2. Se for meia hora, eu uso meio ou metade depois do horário. Half past 1, half past 2 e assim por diante. Agora, quando faltam 15 minutos, 5 minutos ou 10 minutos para um horário, eu vou usar a preposição to. A preposição to é usado para em inglês. Então, 15 para as 2, 15 to 2. 15 para as 7, 15 to 7. 15 para as 9, 15 to 9. Ok? Além dessas formas, eu posso também dividir o relógio em quartos de hora, que eu chamo de quarter. Quarter. Um quarto de hora equivale a 15 minutos. Então, uma hora tem 4 quartos de hora. Em inglês, como havia dito, eu falo quarter. Cada quarter equivale a 15 minutos. Então, ao invés de usar 15 past 2, que é 2 e 15, eu posso falar a quarter past 2. A quarter past 2, que é um quarto passado das 2. A quarter past 2. E se faltar um quarto para o horário, tipo um quarto ou 15 para as 3? A quarter to 3. A quarter to 3. A quarter to 3. Yeah. Então eu pergunto para você, que horas são? Exatamente esse momento aí, do horário do dia que você está assistindo essa aula. Que horas são? Pode pausar o vídeo e me fala o horário. Very good. Aqui, o horário, deixa eu ver o horário. 5 para as 4. 5 to 4. 5 to 4. 5 para as 4. Então é dessa maneira que eu uso os horários. Ok? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o período do dia em inglês. Quais são os períodos? Lembra na primeira e na segunda aula que eu falo sobre o período do dia? São eles in the morning, in the afternoon and in the evening. In the morning, in the afternoon and in the evening. Para que serve? Para você dizer quando você faz alguma coisa nesse período. Por exemplo, como se diz eu trabalho? Eu trabalho em inglês é I work. Repita comigo. I work. I work. Como se diz eu trabalho de manhã? I work in the morning. Você trabalha à tarde. You work in the afternoon. Nós trabalhamos à noite. Pode ser duas maneiras. We work in the evening or we work at night. We work in the evening or we work at night. Ok? Então é para isso que serve o período do dia. Como se diz eu estudo? Eu estudo em inglês é I study. Você estuda? You study. Você e eu estudamos. You and I study. Ou posso substituir you and I por we. Nós estudamos. We study. Nós estudamos de manhã. We study in the morning. Nós estudamos à tarde. We study in the afternoon. Nós estudamos à noite. We study in the evening or we study at night. Repita comigo. We study. We study in the evening. We study in the afternoon. We study in the morning.
Very good. Falamos sobre o período do dia. Agora vamos falar sobre os momentos de refeição em inglês, ok? No café da manhã, você vai usar for breakfast. For breakfast. For breakfast. For breakfast. No almoço, você vai usar for lunch. Lunch não quer dizer lanche, e sim almoço em inglês. For lunch. For lunch. Depois, for dinner. For dinner. For dinner, que quer dizer no jantar. Então, no café da manhã, você fala for breakfast. No almoço, você vai falar for lunch. No jantar, você vai falar for dinner. Ok? Agora, como se diz eu como pão? Muito simples. Eu como pão em inglês é I eat bread. I eat bread. Repita comigo. I eat bread. Você come pão. You eat bread. You eat bread. Agora, você come pão de manhã. You eat bread in the morning. Eu como pão no café da manhã. Olha a diferença. I eat bread for breakfast. I eat bread for breakfast. Eu como frango no almoço. I eat chicken. Frango em inglês é chicken. Então você vai dizer assim: I eat chicken for lunch. I eat chicken for lunch. Ok? Então, essa é a diferença dos períodos do dia e dos períodos da alimentação do seu dia. De manhã, in the morning. De tarde, in the afternoon. De noite, in the evening or at night. No café da manhã, for, eu uso a preposição for breakfast. No almoço, for lunch. Lembrando que lunch não é lanche, e sim almoço. E no jantar, for dinner. For dinner. Então, como que se diz eu como em inglês? I eat. Como se diz carne em inglês? Meat. Meat. Repita comigo. Meat. Eu como carne. I eat meat. Eu como carne no almoço. I eat meat for lunch. Ok, vamos fazer uma revisão do que a gente estudou hoje. Estudamos sobre as horas em inglês. Muito importante lembrar dos 15 minutos, lembrar das horas em cheio, lembrar das horas na metade e os minutos que faltam para uma determinada hora. Na maioria das vezes eu vou usar os minutos passados da hora em inglês. Depois eu uso half, que é metade, ou os minutos para uma determinada hora, que eu uso a preposição to. Falamos também sobre os períodos do dia, que é in the morning, in the afternoon and in the evening. E o período da alimentação do dia, que é for breakfast, for lunch, for dinner. Ok? Na próxima aula vamos fazer formação de frases já logo na primeira aula. Ok? Você vai ver como falar inglês é fácil, muito simples. Thanks for watching. Essa foi nossa semana e vejo você mais tarde. See you later. Bye!